Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Você escute a palavra de Deus com carinho, sem preconceito. Eu até pediria que você, em seu coração, falasse com Deus e pedisse para Deus falar com você, falar a palavra com você, e esteja aberto para a palavra de Deus. Eu já fiz isto hoje, ali no banco, pedindo ao Senhor falar comigo, porque eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso de ouvir a palavra de Deus ao meu coração. Vamos ouvir. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Que Deus revele então a palavra ao nosso coração. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Significa que nem todos são filhos de Deus. Para ser filho de Deus é preciso receber o Senhor Jesus Cristo, que Ele é que pode fazer alguém filho de Deus. Aqui diz: aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem já não ouviu falar aquela frase famosa: eu também sou filho de Deus? Mas será que realmente todos nós somos filhos de Deus? Essa ideia de que Deus é Pai de todos e todos são filhos de Deus é um ensino que tem base na visão maçônica deísta, pela qual Deus é Pai de toda a humanidade, independente de seu estado pecaminoso e crença religiosa. É daí que vem essa figura de linguagem muito comum: eu também sou filho de Deus. Todos são filhos de Deus. Todo ser humano é filho de Deus. Deus é Pai de todos. Mas isto não corresponde ao ensino da palavra de Deus. Eu percebo, irmãos, que as pessoas se confundem muito quando o assunto é a filiação. Muitos adotam uma religião qualquer e pensam que com isso são filhos de Deus. Muitos pensam que são filhos de Deus porque creem em partes das Escrituras, creem que há um só Deus, mas os demônios creem também assim. Alguém poderá dizer: sou crente, eu sou crente. Muito bem, você é crente, mas você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Todo filho de Deus
crê. Mas nem todos os que creem são filhos de Deus. Pelo texto que iniciamos, posso afirmar para os irmãos que, de maneira geral, todos são criaturas de Deus, mas de maneira específica, Deus não é pai de todos. O homem é criatura de Deus e precisa ser feito filho de Deus em Cristo. Até creio que o propósito de Deus para o homem é fazer do homem um filho. Deus criou o homem para torná-lo em um filho dele. Deus criou o homem do pó da terra, soprou na sua narina o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. É assim que descreve a palavra em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vejam aqui a composição com a qual Deus criou o homem: pó mais fôlego de vida é igual alma vivente. Antes do sopro de Deus, o homem era uma estátua de barro. Mas quando Deus soprou nas narinas o fôlego da vida, esse fôlego de vida se tornou o princípio de vida dentro do homem. A posição do homem era, de fato, a mais destacada. O homem se ergueu no jardim do Éden como a criação mais primorosa de Deus. Mas o propósito de Deus era colocar dentro do homem que havia criado algo muito maior do que a criação: a própria vida de Deus. A própria vida de Deus. O propósito final de Deus era introduzir no homem que havia formado a sua própria vida, a vida de Deus, ou como nós chamamos agora, a vida de Cristo. A vida de Cristo. Trata-se da vida do Filho de Deus, né? E do próprio Filho de Deus em nós, né? A vida do Filho de Deus e o próprio Filho de Deus em nós, nos fazendo, nos transformando em filhos de Deus. Deus pretendia isso desde o início, irmãos, né? Desde o início. Mas o homem deveria, pela fé, abraçar esse projeto de Deus. Como? Ingerindo o fruto da árvore da vida. Assim teria vida em si mesmo, a vida incriada, a vida eterna, a vida de Deus, a vida de Cristo, né? A vida do Espírito. Mas, por uma razão que eu não entendo bem, o homem pecou. Por que o homem pecou? Eu não entendo bem. Só sei que até mesmo a queda do homem, até mesmo o pecado,
estava previsto no projeto eterno de Deus. Então o homem pecou e se tornou maligno por natureza pecadora, pecaminosa, e por causa do pecado, o ser humano, criatura de Deus, porque ele não chegou a se tornar filho de Deus, agora se tornou em uma velha criatura, de criatura criada por Deus, caída no pecado, agora é velha criatura, né? Velha criatura pelo pecado. Mas Deus tem um projeto para salvar o homem e torná-lo filho de Deus em Cristo, porque a intenção de Deus era essa, desde o início, né? E então não são filhos de Deus aqueles que descendem da criação. Preste atenção aqui. Não são filhos de Deus aqueles que descendem da criação, mas aqueles que creem na suficiência de Cristo para fazê-los filhos de Deus, conforme a leitura que foi feita para nós no início, né? Então, Gálatas capítulo 3, o versículo 26, vamos ouvir a palavra, vamos ouvir o que a palavra de Deus vai nos dizer a respeito da filiação. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos aqui não são os todos do ensino maçônico, não, tá? Todos aqui são todos os que creem, né? Porque todos sois os que creram, né? Porque aqui diz que é pela fé, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Vejam os irmãos aqui, que a palavra-chave aqui é em Cristo Jesus. Onde foi que Deus nos fez filhos dele? Em Cristo Jesus. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo. Né? Então, o que significa em Cristo? Precisamos compreender bem o que significa em Cristo. Em Cristo significa que Jesus nos atraiu a si na cruz. Em Cristo, identificados no sacrifício de Cristo, porque Ele nos atraiu a si, morremos pelo corpo de Cristo, morremos em Cristo para o pecado e nele ressuscitamos também para recebermos em nós a sua vida, a vida de Cristo. Você está entendendo? É assim que Deus faz a mudança de velhas criaturas dominadas pelo pecado em filhos amados e santos de Deus. Quando eu creio que estou morto com Cristo, Ele vem viver em mim a vida de filho de Deus. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne,
vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vejam os irmãos que o nome Filho de Deus aparece no texto. O nome Filho de Deus relaciona-se com a nossa experiência de santificação. E a vida que agora vivo no corpo ou na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. O Filho de Deus vivendo em nós é a experiência de santificação, tá? O Filho de Deus vivendo em nós é a verdadeira experiência de santificação. Irmãos, ninguém poderá viver em mais perfeita santidade do que o Filho de Deus vivendo no nosso interior. Jesus nasceu como Filho de Deus. Quando da gravidez de Maria foi dito, o ente, o ser, o ente santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Jesus nasceu como Filho de Deus, ele viveu neste mundo como Filho de Deus, ele morreu como Filho de Deus, porque o capitão romano estava lá observando Jesus pendurado naquela cruz, e ele saiu de lá dizendo: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Então ele morreu como Filho de Deus, ele ressuscitou como Filho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 4, ali Deus está ressuscitando o Filho, o Filho de Deus está sendo ressuscitado, Jesus foi ressuscitado como Filho de Deus. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Nasceu como Filho de Deus, viveu neste mundo como Filho de Deus, morreu como Filho de Deus, ressuscitou como Filho de Deus, e agora ele vive em nós como Filho de Deus. Irmãos, o Filho de Deus veio para viver em nós, ele vive em nós a filiação, a vida de filho. Ele veio para ser o Filho em nós. Então, na ressurreição, Jesus recebeu nova vida de Filho de Deus, e esta vida Ele concedeu a nós também. A vida de Cristo em nós é o poder que nos faz filhos de Deus. Eu sou filho de Deus porque ganhei a vida do Filho de Deus. Os filhos de Deus são os filhos da ressurreição. Você sabia? Os filhos de Deus são chamados pela palavra de filhos da ressurreição. Lucas capítulo 20, versículo 36. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Somos feitos filhos
de Deus através da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Então, crendo na suficiência da crucificação de Cristo, que nos crucificou com Ele, e na eficiência da sua ressurreição, pela qual ganhamos a vida de Cristo, somos feitos filhos de Deus. A palavra de Deus fala de uma liberdade, de uma libertação, de uma liberdade dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 21, vamos ouvir, porque aí temos uma preciosa libertação, uma preciosa liberdade dos filhos de Deus. Na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Aí diz que a própria natureza está sofrendo os efeitos do pecado, não é? Há 2 dias houve um terremoto na Ásia e centenas de pessoas morreram. O que é um terremoto? Terremoto é um efeito do pecado sobre a natureza, na natureza. E a natureza toda sofre. E o projeto de Deus é libertar também a natureza. Um dia nós não vamos ter mais terremotos, furacões, tufões. Um dia nós não vamos ter nada disso, porque Deus vai libertar também a sua criação. Mas aqui, irmãos, fala de uma liberdade outorgada aos filhos de Deus, uma liberdade maravilhosa, grandiosa, não é? Ele é o Filho de Deus, nele eu sou filho de Deus, vivendo neste mundo, manifestando, demonstrando a liberdade dos filhos de Deus, não é? Que liberdade é esta? O mundo tem a sua própria ideia de liberdade, de libertação. Pensamos que se pudermos fazer qualquer coisa que quisermos, isso é liberdade, isso é libertação. Mas essa ideia, irmãos, de libertação, de liberdade, de fazer o que quiser, é enganosa e falsa. Fomos criados livres. Deus nos criou livres. Deus não quer ninguém preso, amarrado, escravo. Não. Deus nos fez livres. Fomos criados livres. Mas por causa do pecado, não nascemos livres. Nascemos escravos. Deus criou Adão e Eva. Eles eram livres. Eles eram livres. Eu não sei quanto tempo eles viveram assim, antes do pecado. Mas quando eles pecaram, a liberdade se foi. Eles perderam a liberdade. Mas não só perderam a liberdade, irmãos, como também se tornaram escravos do pecado. Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O homem veio para baixo da lei do pecado, sob a escravidão do pecado.
Dentro do ser humano há uma natureza pecadora, irmãos, né? Cedo falamos que temos de ser libertos do velho homem, que é a velha natureza que está dentro do homem. É um poder terrível. Se a velha natureza, se o velho homem não for destruído em nós, ele vai fazer estrago. Pode esperar. Se o seu velho homem não foi crucificado, ele foi. Mas se você não crê que o seu velho homem foi crucificado com Cristo, destruído totalmente, ele vai fazer estrago na sua vida, tá? Pode esperar. O ofício do velho homem é servir o pecado. O ser humano é escravo dessa natureza. Ele não é livre, né? Mas há uma libertação, uma liberdade dos filhos de Deus. Libertação grandiosa, maravilhosa, né? Que libertação é essa? É a libertação do poder do pecado, irmãos. É a libertação do pecado, né? E essa libertação do pecado se traduz pela nossa morte com Cristo na cruz, né? Eu anotei aqui uma versão, uma tradução, a tradução de Jerusalém, em Romanos 6, 7. Você pode ler aí também. Depois eu vou ler aqui, Romanos 6, 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que está morto, justificado está do pecado. Se um condenado devidamente é justificado pela lei, e para a lei, ele deixa a cadeia livre, não é, Edvan? O cara está condenado. Se ele foi devidamente justificado pela lei, pela autoridade competente, pela lei, perante a lei, não deve mais nada para a lei, foi justificado, ele deixa a cadeia livre. Ele está liberto, né? É o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. E a versão que eu disse para os irmãos é esta: com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Ficou livre do pecado. Morrendo em Cristo, você fica livre do pecado. Significa que você está liberto do pecado. Ao contrário do chamado grito do Ipiranga, que ficou famoso: independência ou morte, ficar livre ou morrer. No Evangelho fica livre quem morre. O grito do Evangelho propõe morrer para ficar livre do pecado. Morrer para ficar livre do pecado. Não se preocupe com esta morte que eu estou dizendo aqui. Não é a morte física, não. Não é isto, não. Eu estou falando da nossa morte no corpo de Cristo. A morte física, toda a dor e sofrimento ficou com Ele. Para mim a morte é doce, é gostosa, porque eu morri do ponto de vista espiritual no corpo de Jesus. Morri e fiquei livre, fiquei liberto do pecado. Então, a liberdade dos filhos de Deus, a libertação dos filhos de Deus, se traduz pela nossa morte com Cristo na cruz, pela qual
fomos e estamos libertos do pecado. O outro lado da liberdade é que há uma lei operando em nós, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida, não é? A lei do Espírito de vida, a lei do amor, a lei real da liberdade. Irmãos, esta vida que opera é a vida de Cristo em nós. É a vida de Cristo em nós, operando, manifestando a liberdade dos filhos de Deus neste mundo. Cristo vivendo em mim, operando em mim, manifestando-se em mim. É Ele mesmo, irmãos, operando a vida dele em nós. A nossa liberdade não é fazer o que nós queremos. A nossa liberdade é que estamos mortos para o pecado em Cristo e agora nós estamos debaixo do controle da vida de Deus. A vida de Deus está em mim, ela me controla, ela dita a direção, ela é uma lei em mim, não é? É Cristo vivendo em mim, é Cristo em mim. Irmãos, Cristo em mim é a experiência de cada filho de Deus. Cristo em mim é a experiência de cada filho de Deus. É Cristo expressando cada vez mais a sua vida em nós e através de nós. Cristo pessoalmente vive a sua vida em nós como garantia de um viver fora do pecado. Cristo em nós, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, irmãos, que você estiver passando, ali, se Cristo for sua vida, você está imune à corrupção do pecado, aos efeitos danosos do pecado. Você está imune, né? Você pode estar rodeado, mas dentro de você há um poder, né? Contra o poder do pecado. A vida de Cristo funcionando em nós, a vida de Cristo funcionando em nós, ela é a nossa imunidade contra o pecado. Você crê? A sua crucificação com Cristo? Crê? Você deve estar se perguntando: eu já ouvi isso tantas vezes aqui. É para ouvir mais. Nós temos que ouvir. Eu não me canso de confessar: estou crucificado com Cristo. Irmãos, você crê a sua crucificação com Cristo? Cristo vive em você? A vida de Cristo está manifestando em você? Irmão Carlos, como que eu sei que a vida de Cristo está se manifestando em mim? Como que é? É fácil. Você tem paz? Você tem paz interior? Paz no coração? Você dorme sossegado? Consciência está limpa? Gostoso lá dentro? A vida de Cristo é paz. A vida de Cristo é descanso, tranquiliza, sossego. A vida de Cristo é amor. Você ama? Você ama? Você ama quem não lhe ama? A vida de Cristo é justiça.
É fácil saber se a vida de Cristo está se manifestando na gente. Se você não tem certeza disso, tenha certeza então que você não é um filho de Deus. Eu estou dizendo isto aqui com amor, assim, com muita, assim, desejando muito que todos nós sejamos filhos de Deus, não é? Então, Romanos capítulo 8, versículo 16. Aqui nós temos um testemunho infalível, o testemunho do Espírito Santo. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, que também habita no Filho de Deus, está lá dentro. O Espírito Santo, o mesmo Espírito, testifica com o nosso espírito. Você vê? O Espírito Santo com o nosso espírito. O Espírito testifica ao meu espírito: você é filho de Deus. E o meu espírito então responde: eu sou filho de Deus. Eu tenho a convicção. O Espírito Santo está trazendo a convicção de que eu sou filho de Deus. O testemunho mais importante é o testemunho do Espírito. Não é o testemunho que eu dou acerca dos irmãos, e nem o testemunho que os irmãos dão a respeito de mim. O irmão Carlos é filho de Deus. Não, o mais importante é o testemunho do Espírito, porque aqui diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E você sabe por que o Espírito Santo testifica? Você sabe o que é testificar, irmão Evaldo? É testemunhar. O Espírito Santo é testemunha. Testemunha de quê? Quando alguém nasceu de novo em Cristo, o Espírito Santo traz dentro dele a convicção de que ele é filho de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo viu Cristo morrer, entrou na sepultura e colocou a vida nele, e Cristo foi levantado dos mortos. Mas o Espírito Santo viu também a nossa morte. O Espírito Santo viu também você morrer com Cristo. Ele viu a sua ressurreição com Cristo. E agora ele vem nos trazer a convicção que morremos e ressuscitamos em Cristo. Não é invenção minha. O Espírito Santo vem trazer a convicção de que morremos e ressuscitamos em Cristo, e que Cristo está vivo no nosso interior. Crês isto? Que o Espírito, que conhece tudo, ilumine a todos, ilumine a todos.